Irmãos, glória a Deus. Eu gostaria de estar compartilhando aqui uma palavra com os queridos. E novamente eu estou aqui com a mesma camisa, mas eu peço aos irmãos que não reparem na camisa. O meu objetivo aqui é trazer a mensagem de Deus. O meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro, não é mostrar roupa, nada disso. Não é mostrar uma coisa que eu não sou. Sou uma pessoa bastante autêntica, ou seja, eu sou uma pessoa bastante original. Eu não fico imitando os outros. E gravo dentro do carro porque é um som mais abafado. Aqui na minha rua faz muito barulho. Eu prefiro gravar aqui dentro do carro, não para mostrar que eu tenho carro, nada disso, até porque não sou apegado a essas coisas. Mas eu gostaria de estar aqui compartilhando algo com os irmãos. O meu objetivo é jogar mensagens no YouTube e jogar mensagens porque enquanto é tempo. Por quê, irmãos? Eu já gravei um vídeo dizendo que a mídia, a grande mídia, ela tem o poder de massificar coisas pequenas em coisas grandes e coisas grandes em coisas pequenas. Quem estuda publicidade vai saber o que eu estou dizendo. E como eu dei o exemplo muitas das vezes de um fast food, você olha lá, tá aquele preço pequenininho, mas o lanche ele é enorme. Quando você chega lá no fast food, o lanche não é nada daquilo que você viu naquele outdoor, naquela placa lá que tava. Enfim, o que eu quero dizer com isso, irmãos? A mídia, ela tá tentando destruir o ser humano. Claro que sempre eu venho aqui nos vídeos, eu prego contra tudo aquilo que é errado, mediante a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus fala que é errado. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, que nós temos que amar as pessoas. Deus, ele não nos fez para viver em divisão, no sentido de odiar, de querer bater, de querer matar as pessoas, de fazer protestos. Por quê? É impressionante como o Brasil gosta de imitar os Estados Unidos, né? Morreu aquela pessoa lá nos Estados Unidos, aquela pessoa negra, né? George Floyd, se eu não me engano. Engraçado que aqui no Brasil aconteceu quase a mesma coisa agora no Carrefour. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar. A mídia, ela não ama ninguém, ela não gosta de ninguém. Ela quer excitar o ódio, ela quer inflamar as pessoas, incitar as pessoas ao ódio. Ela vem com um discurso de que ela é boazinha, de que ela defende o direito das minorias, mas na verdade ela quer colocar as pessoas umas contra as outras. Essa que é a verdade. Por quê? Sabe o que eu percebo, irmão? Isso aqui é visão espiritual, minha irmã. Perceba que de uns tempos para cá, homossexuais estão entrando em conflitos com héteros. Filhos entrando em conflito com seus pais. O sistema cria leis para favorecer seus filhos, os filhos das pessoas, não porque ama os jovens, o adolescente, a criança, não. É porque quer colocar o filho contra o pai e quer colocar o pai contra o filho. Tá fazendo barulho aí, mas não esquenta não, irmão. Quer colocar o filho contra o pai e o pai contra o filho. Muitas das vezes, por que a mídia tá soltando essas palavras, essas indiretas, falando que o povo de igreja é um povo preconceituoso? Por quê? Porque quer jogar os homossexuais contra os héteros. Eles destroem famílias, eles não amam famílias, eles detestam famílias. Agora quer jogar o negro contra os brancos. Eu tenho muito medo de ideologias, essas coisas de defender causas, ideologias. Por quê? Porque nem todo negro, irmão, é ruim. E nem todo branco é ruim. A gente não pode pegar e colocar todo mundo dentro de um saco. E eu percebo, meu querido irmão, meu irmão, que tudo isso está sendo feito por uma sincronia. Isso está sendo feito, mas é pensado. É tudo pensado que está acontecendo. Eles querem dividir, para quê? Colocar ódio no coração das pessoas, fazerem os seres humanos se destruírem uns aos outros. Porque nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que Jesus fala, nós vamos ver lá no capítulo de número 12 de Mateus, aqui no capítulo de número 24, verso 12, diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar o que é iniquidade? O que é iniquidade? Maldade. Equidade, que é o contrário de iniquidade, é bondade. Iniquidade é maldade. É só você olhar, eu já não aguento mais ligar a televisão. Eu já tenho filtrado o que eu vejo no YouTube, porque YouTube só mostra o que não presta. É só coisa ruim, isso tem me feito mal. Eu já não tenho visto, por quê? Porque eu vejo como a mídia manipula as coisas. Eu vejo isso, eu vi no coronavírus e agora eu tenho visto agora também. Esse negócio de segunda onda de coronavírus lá na Espanha, lá na Europa, isso é mentira.
Isso é mentira. Isso chega pra gente aqui de uma forma, mas é mentira. A única coisa que tem se multiplicado, o vírus que tem se multiplicado nesses últimos tempos é o pecado, irmão. É o pecado. É o pecado. Então a mídia, ela quer colocar um contra o outro. Ela quer colocar um contra o outro. Por quê? Porque assim ela destrói a família mais rápido, o ser humano mais rápido. Engraçado que saiu uma matéria no Estadão sobre esse homem que morreu no Carrefour. Claro que eu repudio a morte totalmente, seja ela contra qualquer raça. Mas saiu uma matéria no Estadão e falava uma coisa no começo, né? Falava que o homem tinha morrido no Carrefour. Daqui a pouco já sai outra matéria falando agora que homem negro, ou seja, aí você vê a sutileza agora para falar que está defendendo a causa da minoria, né? Que é negra. Mas você vê malícia, você vê maldade. Você que é espiritual, você que ora, você vê malícia, você vê maldade. Por isso que eu digo, irmãos, jornal, televisão, é testemunho de Satanás na terra, só mostra o que não presta. Ah, matou fulano de tal, e não sei mais que lá, roubou. Ela coloca ódio dentro do coração do ser humano. Por que a maioria das pessoas não gosta da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela vem para edificar, ela vem para fortalecer, ela vem para ensinar, ela vem para fazer o ser humano se sentir melhor, ela tira o ser humano da depressão, ela coloca vigor no ser humano, ela fortalece o ser humano. Por que a mídia, a grande mídia, não gosta da Bíblia, não gosta da palavra de Deus? Porque Deus, ele nos fortalece, ele nos faz forte diante das circunstâncias, diante das situações, mas a mídia não, a mídia só vem com notícia ruim. Tudo que é coisa ruim, que é contra a palavra de Deus, ela só vem com coisa ruim. Então Jesus, ele diz o quê? Jesus, ele diz assim, ó, no capítulo 12, verso 25 de Mateus, Jesus, ele diz assim, ó, porém conhecendo os pensamentos, diz, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, ou seja, não vai permanecer. Se Satanás espelha, ou seja, expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Né? Os fariseus ali falando que Jesus estava expulsando demônio pelo demônio, ou seja, por Satanás. Aí Jesus fala que todo reino dividido, ó, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, ou seja, não vai permanecer. Né? E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Irmãos, até Satanás, que é terrivelmente endemoniado, né? Satanás, ele não luta contra ele mesmo. O reino dele é unido. Os demônios, eles são seres espirituais da maldade. Mas quando eles vão fazer o mal para destruir a sociedade, eles não é cada um por si, não. Apesar deles serem espíritos malignos, perversos, né? Que é uma coisa que parece paradoxo, mas eles se unem para destruir as pessoas, eles sendo maus. Por que nós, seres humanos, nós queremos destruir uns aos outros? Por que isso? Porque isso é implantado no nosso meio através da mídia. Pessoas que têm muito dinheiro investem nisso. Esse vídeo vai para o YouTube, por quê? Porque eu vejo as coisas acontecerem assim, eu quero espalhar isso, eu quero compartilhar isso, não para excitar o ódio no seu coração, mas para dizer para você, tenha mais amor no seu coração, né? Como eu prego, eu falo contra as coisas que é errado, mas jamais vou desprezar uma pessoa por pregar aquilo que é errado, porque Jesus me ensinou a amar, Deus me ensinou a amar. Estava até comentando com a minha esposa, se eu tiver um filho, que ele nascer gay, eu vou amar ele da mesma forma que eu amo a minha esposa, que eu amo a minha mãe. Jamais eu vou odiar uma pessoa pela opção sexual dela, apesar de que a Bíblia condena, a Bíblia fala que é errado, a Bíblia fala que é errado, Deus fala que é errado, mas eu jamais vou desprezar uma pessoa por causa da sua sexualidade, jamais vou desprezar uma pessoa por causa da sua cor, jamais vou desprezar uma pessoa, jamais por causa de qualquer coisa que seja. Apesar de amar a palavra de Deus e amar Deus em primeiro lugar, Deus me ensinou o amor, Deus me ensinou a amar as pessoas. Eu amar as pessoas não significa que eu vá passar a mão na cabeça delas, mas que também eu não tenho que odiar o meu irmão por causa da palavra de Deus, porque Deus não me ensinou isso. Mas a mídia faz o que? Ela incita as pessoas ao ódio. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, o que está acontecendo. Eu vejo pessoas, para encerrar, irmãos, aqui, eu vejo pessoas defendendo essas causas. Irmão, vou te ensinar uma coisa, essas causas de manifestações sempre tem o carro-chefe, a pessoa que puxa na frente essas manifestações. Essas pessoas são pagas.
Essas mídias são pagas para compartilhar essas coisas. Você pode abrir o YouTube, você vai ver em várias mídias falando a mesma coisa. Parece até que eles combinam. Vamos escrever a mesma coisa todo mundo, né? Aí as pessoas vão para o supermercado quebrar as coisas, destruir, colocar fogo. Isso não é certo, isso não é justo. Quebrar as coisas dos outros, destruir as coisas dos outros. As pessoas estão se mostrando, elas estão se mostrando pessoas tão cruéis quanto aquelas pessoas que mataram aquele homem, porque destruir coisas dos outros não é coisa de Deus, né? O ser humano ele já tem esse instinto depravado dentro dele, né? Pelo pecado, a maldade dentro dele. Você olha para a pessoa está indo para o serviço, parece um santo, com a bolsa na mão, mas você não sabe o que está dentro dela, como foi lá no Espírito Santo, lá em Vitória. Bastou sair nas mídias os policiais, polícia está de greve. Bastou a mídia falar isso para as pessoas começarem a saquear mercados, pararem os carros no meio da rua. Para quê? Para roubar as pessoas. Ou seja, então o mesmo ser humano que fala do político, que o político é ladrão, rouba, que é corrupto, é a mesma pessoa que você olhando assim aparentemente, exteriormente você acha que aquela pessoa é um cidadão de bem. Mas basta a polícia ficar de greve para essa pessoa invadir mercado dos outros. Basta a polícia ficar de greve para eles ir lá e saquear carro dos outros, roubar celular, roubar dinheiro das pessoas. Ou seja, a maldade está dentro do ser humano. Eis aí a hipocrisia daquele que fala, o político fulano de tal é ladrão. Se você for nas mídias sociais, você vai ver todo mundo descendo a ripa nos políticos, descendo a malha nos políticos. Mas essa pessoa, se você for ver, muitas delas, não todas, muitas delas, se tiver oportunidade, faz a mesma coisa. A mesma pessoa que fala do político é a mesma que chega num posto policial federal e fala assim, ó, toma aí esse dinheiro aí, ó, para você deixar eu passar. Ou seja, não importa a quantidade de dinheiro, não importa o tamanho da coisa errada, aquele que faz coisa errada, ele é tão corrupto, não importa o tamanho, não importa se seja muito dinheiro, se seja pouco dinheiro, meu irmão. Eu só tenho autoridade para falar de uma coisa quando eu vivo aquilo na sua integridade. Eu só tenho autoridade para falar daquilo quando eu vivo uma vida íntegra, reta, para falar. Eu só tenho moral para falar quando eu não me sujo com aquilo, né? Então, é o sistema todo. O sistema está aparelhado para destruir a sociedade, causar desordem, porque eu já expliquei, o anticristo ele tem que se manifestar. E para ele se manifestar, para trazer a paz, tem que haver essa desordem total. E as pessoas estão se degladiando. Você olha na televisão, as pessoas fazendo manifestações, colocando fogo no supermercado, uma mulher negra lá dentro, uma funcionária do supermercado tentando apagar o fogo. Será que essas pessoas defendem realmente a causa dos negros? Ou será que é interesse de alguma coisa por alguma pessoa que está por detrás dessas coisas? Porque investidores do caos investem nessas coisas. E a grande mídia, ela está presente no nosso meio fazendo essas barbáries. Não pense que mídia é boazinha não, irmãos. Eu sei o que é a mídia. Vai por mim que eu sei o que eu estou falando. A mídia, ela é maligna, ela é perversa, ela é diabólica. Os meios de comunicação não prestam, né? A palavra de Deus ela é bálsamo para nossa alma, mas a palavra que sai da televisão, ela mancha a nossa alma, ela suja a nossa alma, ela nos entristece, ela nos traz depressão, ela deixa a pessoa em síndrome do pânico. Pergunta uma pessoa que mora no Nordeste, ei, uma pessoa que assiste jornal lá direto. Tem pessoas de idade lá no Nordeste que querem vir morar numa cidade grande. Por quê? Porque só vê coisa ruim no jornal, só vê coisa ruim no jornal, só vê coisa ruim no jornal. Aí quando chega aqui não é do jeito que ela via lá no jornal. Por quê? Porque a mídia tem esse poder de massificar coisas grandes em coisas pequenas e coisas pequenas em coisas... Ou seja, aquilo que eles veem que vai dar dinheiro, eles relevam lá em cima. Mas aquilo que eles veem que não vai dar dinheiro, eles não relevam não. Como eu disse para minha esposa aqui, ó. Direto morre negro em São Paulo, no Rio de Janeiro, em BH. Por que pegar um caso ali? Claro que eu não estou apoiando morte de ninguém. Eu sou contra qualquer tipo de violência. Mas por que pegar uma morte aqui e fazer tudo como fez lá nos Estados Unidos? Agora o povo brasileiro vai tudo. Por isso que o povo brasileiro é chamado de gado, irmãos. Por quê? Porque é levado por alguém lá em cima que manobra. Chama o gado pra cá, chama o gado pra lá. As pessoas não têm personalidade própria. As pessoas não pensam por si próprias. Então Jesus, ele disse o reino, para encerrar, ó, Jesus disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto,
e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, irmãos, não brigue por causa de direita, não brigue por causa de esquerda. Jesus não tem partido. Jesus, ele condenou, aliás, Jesus na boca de Paulo condenou o partidarismo. Na igreja de Corinto, uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo falou: por um acaso foi nós que morremos por vocês? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, Paulo não aceitou nem o partidarismo dentro da igreja. Ele fala: nós somos servos por meio de quem vocês creram. Ou seja, nem no meio da igreja Paulo aceitou partidarismo, quanto mais em política. Então, não brigue com os outros por causa de direita, de esquerda. Não brigue com, por exemplo, se você é negro, não brigue com o branco, não. Se você é branco, não brigue com o negro. Se você é filho, não brigue com seu pai, não. Pai, não brigue com seu filho, não. Ame as pessoas, procure amar as pessoas, para que o reino de Deus venha se fortalecer na terra. A divisão não pertence a Deus, não. A divisão pertence ao diabo. Apesar de nós pregarmos a palavra de Deus, a verdade, Deus, ele não quer que nós venhamos a nos dividir, porque através dessa divisão vem a destruição, e é isso que o sistema quer, é isso que o Satanás quer, seus demônios. Então essa palavra que eu deixo da parte do Senhor Deus, uma palavra de indignação, porque eu estou vendo muitos crentes sendo levados por coisas que não se devem se deixar ser levados. Vamos nos deixar levar pela palavra de Deus, que nos alimenta, que nos fortalece e que nos edifica. Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus, em nome de Jesus, para a glória do Todo-Poderoso.